Olá, meu nome é Edson Borim, eu sou professor do Instituto de Computação da Unicamp e nessa videoaula de hoje vou falar sobre a implementação de rotinas usando as instruções da arquitetura RISC-V 32CI. Bom, a agenda da aula é a seguinte: inicialmente eu vou recapitular como que a gente faz chamada e como que a gente retorna de rotinas em programas escritos em linguagem de montagem. Depois eu vou falar um pouco sobre a pilha do programa, o que é a pilha do programa e para que ela serve. Aí eu vou explicar o que é o conceito de Application Binary Interface e como que isso afeta a geração de código. Aí eu vou falar sobre passagem de parâmetros e retorno de valores para rotinas, vou falar sobre variáveis locais, políticas de uso dos registradores da máquina, dentro do código de rotinas, o quadro de pilha, e aí eu vou explicar como todos os conceitos que a gente abordou nessa aula devem ser utilizados para que a gente possa implementar rotinas que sejam compatíveis com a ABI e LP32. Por fim, eu vou falar um pouco sobre chamadas de sistemas. Então a gente viu na videoaula anterior, numa das videoaulas anteriores, que no RISC-V, para você invocar uma rotina, a gente utiliza a instrução JAL, Jump and Link. Essa rotina, ela desvia o fluxo de execução para um rótulo, para uma posição de memória representada por esse rótulo, e ela grava o endereço de retorno no registrador que você passa como parâmetro. Tá? Então, qual que é o endereço de retorno? É PC, que é o endereço da instrução atual, mais 4, que é a instrução subsequente na memória. Tá? Então, essa instrução ela vai gravar o endereço da instrução subsequente no registrador A0 e ela depois vai saltar para L. Lá dentro da rotina, quando a gente estiver executando a rotina que é representada aqui pelo rótulo L, quando a gente quiser voltar, ou seja, retornar da rotina, basta a gente saltar para o endereço que está armazenado em A0 nesse caso. Tá? Já o L é uma pseudo-instrução e ela é traduzida para a instrução JAL RA-L. No exemplo acima a gente colocou o endereço de retorno em A0, mas a gente vai ver que o comum é a gente colocar no registrador RA, que é um apelido de um dos registradores e significa Return Address. Tá? Então se a gente escrever JAL-L ou escrever JAL RA,L é a mesma coisa. Bom, então um exemplo de chamada de rotina. Nesse caso aqui eu tenho uma rotina chamada hash. Ela pega o valor que está em A0, aí ela aplica uma máscara, usando a instrução E, que é bit a bit, com o valor 63, grava o resultado em A1, depois ela desloca isso para a direita, de 6 unidades, depois ele faz um E bit a bit, tá, com esse valor deslocado e retorna. Uma função que está calculando um hash com base no valor que está em A0. Como é que a gente chama essa rotina então? Simplesmente executa a instrução JAL hash. Isso vai gerar um salto para cá, e antes de saltar ele vai gravar no registrador RA o endereço da instrução subsequente na memória, que é a instrução ADDI. Tá? Então, como eu falei, o JAL ele vai gravar o endereço em RA. Lá dentro da função hash, para a gente retornar, tem uma pseudo-instrução chamada hat, que ela faz um salto indireto para o endereço que está no registrador RA. Tá? Então a gente não precisa escrever a instrução JAL R, X0 e RA, que seria a instrução que realiza o retorno. Basta a gente usar a pseudo-instrução hat, que ele já vai, o montador vai traduzir para a gente corretamente. Bom, enfim, então resumindo, para chamar uma rotina, a gente utiliza a instrução JAL e para retornar a instrução hat. Tá? A JAL, como eu falei, vai colocar o endereço de retorno em RA, e a hat espera que o endereço de retorno esteja em RA. Então esse registrador ele tem que ser reservado para guardar esse endereço de retorno. É importante que durante a execução da função você não estrague o endereço de retorno escrevendo nesse registrador. Tá? Mas aí justamente por isso a gente tem um problema aqui. Se você chamar a função hash, agora vamos dizer que a implementação da hash é um pouquinho diferente. Ela chama uma outra rotina de dentro dela. Tá? Assim que a gente chama hash, a gente coloca o endereço de retorno em RA. Mas quando a gente está dentro da função hash e utiliza a instrução JAL para chamar outra rotina, a gente acaba colocando o endereço de retorno em RA e sobrescreve o endereço de retorno anterior. Então a gente vai acabar perdendo o endereço de retorno que estava em RA. Porque, como eu acabei de falar, a gente tem que preservar o valor de RA ao longo da execução da rotina. Então o que a gente faz aqui nesse caso? Já que o valor de RA vai ser modificado e a gente não tem mais como voltar para aquele endereço de retorno anterior. Bom, a solução para isso é salvar o endereço de retorno que está em RA
antes de invocar uma rotina. Tá? E depois que você retornou da rotina, você recupera. Então agora, olhando novamente para o código da rotina hash, a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente entrar na rotina hash é salvar o conteúdo de RA em algum lugar. Tá? Aí você vai poder trabalhar com RA, você pode chamar outra rotina, por exemplo, estragar o valor que estava lá em RA, não tem problema. Antes de retornar, a gente vai recuperar o conteúdo de RA. Né? Aí a pergunta é, onde que a gente salva então o valor de RA? Bom, acho que você deve ter percebido que se você tentar salvar ele num outro registrador, o problema se propaga, né? E aí aquela outra rotina que você está chamando não pode sujar o outro registrador. Né? Ah, tudo bem. Aquela outra rotina vai ter que salvar também o valor de RA, então vai ter que salvar num outro registrador que não foi esse. Eventualmente você vai ficar sem registradores se você ficar tentando salvar o valor de RA em outros registradores. Então, não é apropriado salvar o valor de RA em outro registrador, né? O que a gente faz, na verdade, a gente salva ele na pilha do programa, tá? E agora a gente vai falar o que é a pilha do programa e vai ficar mais claro por que é importante a gente salvar o valor de RA, que é o valor de retorno aqui na pilha. Então vamos lá, vamos falar sobre a pilha do programa. Bom, antes de falar sobre a pilha, vou colocar um conceito novo aqui, né? De rotina ativa. Então, uma rotina ativa é uma rotina que foi chamada, mas ainda não retornou. Né? Você pode ter várias rotinas ativas em cada instante de tempo. Por exemplo, a rotina main pode chamar a rotina full, que pode chamar a rotina bar. Né? Durante a execução da rotina bar, tanto a main quanto a full quanto a bar, as três rotinas estão ativas. Né? Então, ou seja, as variáveis locais que pertencem à main e a full e a bar, elas têm que estar preservadas na memória, elas não podem ser descartadas. Uma vez que a função, que a rotina bar, ela retornar, todas as variáveis locais, aquele RA que a gente salvou na pilha, eles podem ser descartados agora, porque o contexto dela já não é mais necessário. Tá? E ela deixou de ser ativa. Então, o ponto-chave aqui é que toda rotina ativa, ela pode ter necessidade de armazenar, né, de ter seus dados armazenados, né, suas variáveis locais, parâmetros que ela passou para outras rotinas, tem que estar armazenado em algum lugar. E como a gente vai ver, esses dados eles são armazenados na pilha. Tá? Então, sempre que uma rotina é invocada, o código da própria rotina, né, que está sendo invocada, ela aloca espaço na pilha para salvar suas informações. Antes de retornar, o código da própria rotina, ela desaloca o espaço alocado na pilha. Esse aqui é um ponto muito importante. Se você invocar uma rotina e a pilha estiver de um determinado jeito, quando aquela rotina retornar, a pilha tem que continuar daquele jeito. Ela tem que continuar com o topo dela apontando para o mesmo lugar. Tá? Ela não deve deixar coisas empilhadas a mais ou desempilhar coisas que a rotina que chamou ela empilhou. Então a pilha do programa é usada principalmente para guardar valores temporários, tá? E ela fica na memória principal. Ela geralmente cresce de endereços maiores para endereços menores, o que é conhecido como pilha descendente. Então nesse diagrama aqui eu mostro, eu ilustro, né, a memória principal, o endereço 0, né, o menor endereço está aqui embaixo, os endereços crescem, né, para cima. Geralmente um programa, quando ele é compilado, né, e colocado na memória do computador para execução, a gente percebe que a parte inicial do código, né, do programa, que contém código, ela está nos menores endereços. Depois a gente tem um pouco de dados constantes, né, que são de leitura apenas, ou read-only. Depois a gente tem as variáveis globais inicializadas e as variáveis globais não inicializadas. Né? Toda essa parte verde aqui são dados. Tá? Aí a gente tem o heap, que cresce para cima, ou seja, os seus endereços vão aumentando, e a gente tem a pilha, que começa de um endereço muito alto e ela vai decrescendo. Né? O espaço entre o heap e a pilha é um espaço livre. Sempre que a pilha crescer, ela está crescendo para baixo, ela está ocupando esse espaço livre. E sempre quando a gente decrescer, né, ou seja, a gente desempilhar dados, a gente está liberando esse espaço. O heap, ele cresce para cá também, só que quando a gente libera espaço no heap, nem sempre ele está liberando, né, essa região de memória aqui. Tá? Rapidamente, eu não vou discutir o heap aqui, mas para não ficar como uma incógnita, o heap é uma região de memória que é gerenciada pela biblioteca libc, né, ou por qualquer outra biblioteca que esteja fazendo gerenciamento de memória alocada dinamicamente. Então, para quem programa em C, quando você chama a rotina malloc, né, ou malloc, ou memory alloc,
ela está retornando um endereço nessa região de memória do heap. E aí o programa ele pode escrever e ler dessa região de memória. Quando você chama a rotina free, que também é da biblioteca de gerenciamento de memória, ela guarda na sua estrutura interna uma informação dizendo que, olha, essa região aqui que era usada antes, agora está disponível, né, isso dentro do heap. Então, se alguém chamar malloc de novo, ele pode retornar esse mesmo endereço. Tá? Então, a gente não vai discutir a gestão do heap, está fora do escopo desse curso, mas é importante que vocês saibam que todas as posições de memória alocadas com malloc, né, e gerenciadas pela libc estão dentro desse espaço aqui. O heap ele começa pequeno, toda vez que você vai dando malloc ele vai tentando usar o espaço que tem aqui dentro. Quando não tem mais espaço, aí a libc ela entra em contato com o sistema operacional através de uma chamada de sistema e ele pede para aumentar a área de heap. Tá? Então vamos focar agora nossa atenção na parte da pilha do programa. Tá? Então a gente não vai mais olhar para a questão de dados, de código e nem para o heap, vamos focar aqui na pilha. Então como eu disse, ela começa de um endereço grande, né, no endereço alto, e ela vai crescendo para baixo. Tá? Então, nesse diagrama aqui, eu mostro a memória principal. Né? Aqui, cada caixinha dessa é 4 bytes. Tá? Então, aqui tem o endereço 0500, depois tem 04FC, 04F8 e assim por diante. Tá? Eu colori aqui de vermelho as caixinhas que contêm informações que pertencem à pilha. Tá? Então a base da pilha está aqui em cima e o topo da pilha está aqui. Tá? E a gente utiliza um registrador, no caso do RISC-V, boa parte dos processadores faz isso. Tá? A convenção é utilizar um registrador para guardar um endereço que registra qual que é o topo da pilha. No caso do RISC-V, é o registrador X2 que tem o apelido SP, ou Stack Pointer, apontador de pilha. Então o Stack P aponta para o topo da pilha. Quando a gente empilha alguma coisa, a gente decrementa o valor do Stack Pointer. Quando a gente desempilha, a gente incrementa o valor do Stack Pointer. Né? Lembrando que a pilha é descendente. Tá? Então, nesse exemplo, a base da pilha está no endereço 0x0500 e o topo está no endereço 04E4. Tá? Então, isso quer dizer que o Stack Pointer contém esse valor, esse endereço. Então, vamos ver um exemplo aqui de como que a gente empilha um valor. Aqui, nesse exemplo, a gente vai utilizar duas instruções para empilhar um valor que está em A0. Tá? Então, a gente vai, primeiramente, decrementar o valor do Stack Pointer, a gente vai fazer ele apontar para a próxima posição livre, né, de memória, e depois a gente vai usar uma instrução de store para gravar o valor de A0, né, na posição de memória que está indexada pelo Stack Pointer. Tá? Então, como é que isso aí acontece? Primeiramente, a gente decrementa, né? Então, nessa ilustração aqui, agora vocês podem ver que o Stack Pointer ele contém o endereço 04E0, depois da gente ter decrementado, né, seu conteúdo, ele está apontando para uma nova posição de memória, e aí a gente guarda o valor, né, que estava em A0 lá, pronto. Com duas instruções, a gente acabou de empilhar o valor de A0 na pilha. Vocês percebam que a pilha, quando a gente empilhou, ela cresceu para baixo. Muito bem. Então esse é o exemplo onde a gente está empilhando. Né? E se a gente quiser desempilhar, né, um valor? Nota que eu empilhei um valor nessa posição de memória. Né? Agora eu vou desempilhar o mesmo valor, só que eu não vou colocar ele no registrador A0, eu vou colocar ele no registrador A1. Tá? Note que o fato de eu ter empilhado um valor que estava em A0 não necessariamente implica que eu tenho que desempilhar ele em A0. Né? Geralmente este é o caso, porque a gente está salvando um valor que a gente tem interesse de usar depois. Né? E a lógica do programa muitas vezes fica mais simples quando a gente preserva os valores dos mesmos registradores. Tá? No entanto, eu estou ilustrando aqui que você pode pegar o valor de um registrador, empilhar e depois desempilhar em outro registrador. Tá? Como é que a gente faz para desempilhar? O processo inverso. Em vez de fazer um store, a gente faz um load, e depois que a gente fez o load, né, do valor que está no topo da pilha, a gente ajusta o Stack Pointer para ele não apontar mais para aquele ponto. Né? Então, o primeiro passo é a gente ler o valor com a instrução load, né, usando o endereço que está em Stack Pointer, né, como endereço, né, base para acessar a memória. E depois a gente pega e incrementa o Stack Pointer de 4 unidades. Né? Lembrando que load word está guardando 4 bytes. Né? Como a memória ela é endereçada a bytes, a gente precisa incrementar ou decrementar 4 bytes aqui. Tá? Então nessa parte da animação eu mostrei que agora o SP foi ajustado e ele aponta novamente lá para cima. Um ponto importante aqui é que, note que a gente empilhou um valor na pilha e a gente depois desempilhou. A pilha ela permanece como estava antes, tá? Apesar de que a memória ela foi modificada.
Observe que o valor que estava em A0 ele foi gravado, né, na posição 04E0, mas essa é uma posição que a gente considera livre, né? Então não tem problema o fato de a gente ter modificado o que está aqui. Tá? As pilhas podem ser classificadas como descendente ou ascendente. A pilha descendente ela cresce do maior endereço para o menor endereço, como a gente viu agora. A pilha ascendente ela cresce do menor endereço para o maior endereço. Tá? É o oposto aqui, e a gente não vai usar esse tipo de pilha. Ela também pode ser classificada como pilha cheia ou pilha vazia. A pilha cheia, o stack pointer ele aponta para um dado que está no topo da pilha. Tá? Então é o último dado que foi adicionado. Então empilhar implica em decrementar o stack pointer, né, no caso da pilha descendente, e depois armazenar o dado. Desempilhar implica em ler o dado e depois incrementar o stack pointer. Já na pilha vazia, o stack pointer aponta para a posição subsequente à do dado que está no topo da pilha. Na verdade, ele aponta para a próxima posição livre, a próxima posição vazia que ele pode usar para escrever. Né? Então, empilhar implica em escreve o dado e depois você decrementa o stack pointer. E desempilhar, né, você tem que incrementar o stack pointer e depois você lê o dado. Bom, no caso do RISC-V, né, a pilha padrão é descendente cheia, ou full descendant. Tá? Então, para empilhar um valor que está em A0, primeiro a gente decrementa o stack pointer, depois a gente grava o valor lá na memória. Tá? Então, a gente primeiro aloca o espaço na pilha, depois salva o valor. Para desempilhar valor em A1, que foi o exemplo que a gente viu, primeiro a gente carrega o valor em A1 e depois a gente ajusta o stack pointer, desalocando espaço na pilha. Tá? Muito importante, são duas instruções aqui nesse caso, porque uma é usada para alocar ou para desalocar espaço e a outra é para acessar o dado. No entanto, se a gente estiver empilhando múltiplos valores, eu não preciso ir decrementando o stack pointer de 4 em 4. Eu posso alocar tudo de uma vez. Nesse exemplo aqui, eu estou interessado em salvar os valores de A0, A1 e A2 na pilha. Então, em vez de decrementar o stack pointer de 4, depois eu salvo a 0, depois eu decremento o stack pointer de 4 de novo, depois eu salvo a 1 e assim por diante, eu posso já decrementar o stack pointer de 12 unidades, que é espaço suficiente para guardar os valores dos 3 registradores, lembrando, né, cada registrador tem 4 bytes. E aí, eu uso as instruções de store para salvar os valores de A0, A1 e A2, só que na hora de colocar o endereço, né, eu coloco o registrador SP, e eu coloco uma constante aqui para ele somar. Tá? Então, quem vai ficar no topo é A2, que foi o último a ser empilhado, então é SP mais 0. Tá? O segundo, né, antes desse aqui, é o A1, então vai ser stack pointer mais 4. Né? E o primeiro a ser empilhado é o A0, então é stack pointer mais 8. Lembrando que, como a gente decrementou, né, quem está no topo é esse elemento aqui, tá? O de A2. Para desempilhar, a gente pode fazer a mesma coisa. A gente pode acessar, né, os valores usando o stack pointer, né, com algum deslocamento, tá? E depois ajustar o stack pointer de uma única vez, tá? Desalocando os 3 valores. Um ponto que é importante aqui às vezes o programador está interessado em empilhar um valor, né, mas na hora depois que ele usou aquele valor que estava empilhado, ele não precisa mais recuperar, ele só precisa desalocar. Então basta ajustar o stack pointer, você não precisa mais fazer um load. Isso aqui vai ser muito útil quando a gente estiver chamando funções e passando parâmetros para ela pela pilha. A forma de se passar um parâmetro, como a gente vai ver nessa videoaula, é um subconjunto dos parâmetros, né, vão pela pilha, e a gente empilha eles e aí chama outra rotina. A outra rotina ela vai buscar esses parâmetros na pilha. Né? Quando retornar, a rotina que chamou, ela tem que desalocar esses valores que foram colocados na pilha. Como que ela faz isso? Simplesmente incrementando o valor do stack pointer. Né? Não é necessário recuperar os valores que estão na pilha se você não tem mais interesse em acessar esses valores. Um pequeno exercício aqui então, para consolidar esse conceito. A pilha, às vezes ela gera um pouco de confusão, porque se você empilhar uma sequência de valores, você tem que desempilhar na ordem inversa para que você recupere as coisas nos mesmos registradores. Tá? Então esse exercício aqui é para trabalhar um pouco desse conceito. Aqui a gente tem um código que inicializa o valor de A1 e de A2, né, com os valores 1 e 2, e aí ele empilha, né, valores, ele suja o valor de A1 e A2, então esse processo de empilhar aqui ele está salvando. Tá? E aí depois ele recupera, né, ele desempilha A1 e A2, tá? E aí eu pergunto para você,
qual que é o valor de A1 e A2 após a execução da última instrução desse código. Então essa aqui é uma boa oportunidade para você se certificar de que você está entendendo, né, o processo de empilhar e desempilhar, né, e de salvar e recuperar valores da pilha. Então para isso eu sugiro que você pause o vídeo agora e você tente resolver esse exercício sozinho. Tá? Em seguida eu vou mostrar a solução do exercício. Muito bem, então vamos ver como é a solução desse exercício. Aqui do lado eu desenho um diagrama para facilitar o entendimento. Então eu tenho a memória principal, eu pintei novamente de vermelho as células, né, os quadradinhos aqui que representam posições da pilha que estão ocupadas. Essa pilha começa no endereço 0500 e o topo dela, que é registrado pelo endereço que está em stack pointer, está no endereço 04E4. Né? Então eu ilustrei isso colocando o registrador stack pointer aqui, né, e uma seta apontando para cá. Perceba que o conteúdo aqui é 04E4. Tá? Aqui eu também tenho os registradores A1 e A2, eu não mostrei todos para não ocupar muito espaço. Tá? Então do lado direito a gente tem os registradores da CPU e aqui no meio a gente tem a memória principal. Tá? Então vamos fazer passo a passo. O primeiro passo é a execução das instruções LI, né, inicializando A1 e A2 com 1 e 2. Então a gente pode ver aqui nos registradores que depois de executar essas duas instruções aqui à esquerda, né, A1 agora contém 1 e A2 contém 2. Tá? Bom, o próximo passo são essas duas instruções que elas estão empilhando, né, o valor de A1 na pilha. Então perceba que a gente decrementa o stack pointer, né, então o stack pointer é ajustado aqui para apontar agora para o endereço 04E0. E o valor que estava em A1 é gravado, né, a instrução store word aqui, é gravado na pilha do programa. Tá? Muito bem. Bom, o próximo passo então, as próximas duas instruções também são duas instruções que realizam o empilhamento de um valor, né? Nesse caso a gente está empilhando o valor que está em A2, então a gente decrementa o stack pointer mais uma vez, aí o endereço dele vai para 04DC, tá? Novamente ilustrado por essa aresta aqui, e a gente armazena o valor que estava em A2, que era o valor 2, né, na pilha do programa. Tá? Perceba que como eu empilhei o valor de A2 por último, ele é o que está no topo da pilha. Tá? Bom, então vamos avançar aqui, vamos supor que o programa fez alguma computação aqui e acabou estragando o valor de A1 e A2. Nesse caso eu estou ilustrando isso com duas instruções que simplesmente gravam o valor 0 em A1 e A2. Tá? E agora chegou num ponto do meu programa que eu quero recuperar esses valores da pilha. Então, a primeira coisa que eu estou fazendo é recuperando o valor de A1. Então eu estou pegando o topo da pilha e gravando em A1. Né? Só que olha, quem que está no topo da pilha? É o valor 2. Tá? Então o valor 2 está sendo gravado em A1. Né? Depois a próxima instrução ela vai desempilhar, né? Ou seja, desalocar o espaço de pilha, tá? Incrementando o stack pointer de 4 unidades. Aí depois a gente tem a instrução load word, que está pegando o valor que está no topo da pilha, e agora o topo da pilha é o endereço 04E0, né, que contém o valor 1 lá, está gravando em A2. Tá? Por fim, a gente incrementa o stack pointer para desempilhar. Observe nesse exemplo que a gente inicializou A1 e A2 com os valores 1 e 2. E no final, apesar de eu ter salvo os dois e recuperado os dois, eu acabei com A1 tendo o valor 2 e A2 tendo o valor 1. O que aconteceu aqui é que eu empilhei A1 primeiro, empilhei A2 depois, e eu deveria ter desempilhado A2 primeiro. Tá? Então assim, o último que eu empilhei tem que ser o primeiro que eu desempilho. Como eu desempilhei na mesma ordem que eu empilhei, eu acabei trocando, né, a ordem dos valores aqui nos registradores. Tá? Então esse exercício é para deixar claro que é importante você se certificar de que você está desempilhando na ordem inversa que você empilha as coisas. Muito bem, então lembra que eu falei que quando a gente chama uma rotina, a gente tem que, o endereço de retorno vai ser colocado em RA e a gente tem que tomar cuidado para não estragar o valor de RA. E uma das coisas que a gente tem que fazer é que quando a gente for chamar outra rotina, como a gente estraga automaticamente o valor de RA, a gente precisa salvar o RA, né? Então a gente vai salvar isso na pilha. Então no começo de uma rotina, a gente aloca espaço na pilha, né? Então o que é a nossa função, a nossa rotina hash, a DDI SP SP-4, eu estou alocando um espaço de 4 bytes na pilha, e aqui eu estou escrevendo o valor de RA. Aqui eu posso chamar outra rotina, eu posso fazer o que eu quiser com o registrador RA. Lá no final, antes de retornar, eu simplesmente recupero esse valor da pilha, tá, do topo da pilha, coloco no registrador RA, e aí removo isso da pilha, né, ou seja, eu recupero a pilha como ela estava antes. Agora eu posso executar a instrução de return, porque o endereço de retorno esperado, né, o correto, já está no registrador RA.
A gente falou sobre a pilha do programa, os diferentes tipos de pilha, e a gente viu como que é a pilha no RISC-V, fizemos um exercício e a gente consolidou, né, essa parte aqui, mostrando como que a gente salva então o endereço de retorno de uma rotina na pilha e como que a gente recupera esse endereço da pilha antes de retornar. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a ABI, interface binária de aplicações, tá? Bom, para motivar essa discussão, eu vou colocar um seguinte cenário aqui, ó. Vamos supor que a gente tem uma programadora, a Maria, ela está fazendo um programa e esse programa ele precisa chamar uma rotina chamada JSort, tá? Só que ela não implementou essa rotina. Essa rotina está disponível num arquivo .o, que é uma biblioteca, tá? Então o que acontece? Ela pode chamar a rotina simplesmente chamando a instrução JSort, né? Então o montador vai produzir uma instrução que salta para um símbolo que não é definido ainda, mas o ligador vai resolver isso na hora que a gente estiver ligando com a biblioteca, né? Aqui embaixo o que a gente tem é um arquivo .o, que é uma biblioteca, né, que foi implementada pelo João. Então o João implementou essa biblioteca e ele colocou a rotina JSort lá, e a Maria falou, olha, eu precisava ordenar uma coisa aqui no meu programa, né? Aí o João falou, olha, eu tenho uma biblioteca que tem uma rotina de ordenar, se você quiser você pode usar. E aí o João deu o .o da biblioteca dele para a Maria, né, e ela chamou, tá? Então, o programa da Maria chama a rotina, tá? JSort. Essa rotina, ela espera dois valores aqui, tá? Ela espera um apontador para um vetor e um número que indica quantos elementos tem naquele vetor. É uma rotina que vai ordenar o vetor de forma numérica, tá? Já a biblioteca do João, né, ele contém essa rotina que tem a mesma interface. Ele espera um apontador para um vetor e um número de elementos. E até aqui está tudo bem, né? A questão agora é o seguinte, a Maria pode chamar a rotina identificada pelo símbolo JSort com a instrução JAL, a gente já sabe disso, né? Apesar dela não ter o código aqui, a gente sabe que o montador vai gerar, né, uma instrução que está saltando, ela não vai preencher, ele vai colocar uma informação na tabela de relocação dizendo, olha, quando você encontrar o símbolo JSort, você atualiza aqui o endereço dessa instrução para ele saltar para o lugar correto, né? E o ligador vai fazer isso para a gente, tá? Mas o ponto todo aqui é, onde que a Maria passa os parâmetros A e N para a rotina JSort, né? Então, bom, uma abordagem seria a Maria pegar o código da rotina de JSort e analisar, estudar ele e descobrir, ele está esperando que o primeiro parâmetro esteja no registrador A5 e o segundo parâmetro esteja no registrador A2. Seria uma possibilidade, né? O problema é que isso não é escalável, né? Toda vez que você vai ligar ou chamar uma rotina de terceiro, se você tiver que inspecionar o código né, dessa biblioteca para entender como passar parâmetros, isso não é nada conveniente, né? Então, o que a gente faz é a gente define um conjunto de convenções, né, para que tanto quem está chamando quanto quem está implementando a rotina saiba aonde os parâmetros são esperados, tá? Isso é definido esse conjunto de regras é definido pela ABI, Application Binary Interface. Ela define a interface entre código binário. Então é um conjunto de regras que define a interface entre binários, né, incluindo a convenção de chamada, Calling Convention. Ela define onde os parâmetros devem ser passados e onde os valores devem ser retornados, como você retorna de uma rotina, tá? Então tudo isso aqui é definido pela ABI. Neste curso, a gente vai focar na ABI RISC-V e LP32. É importante mencionar que, geralmente, quando um fabricante, né, uma empresa, ela divulga um conjunto de instruções novo, né, então como o RISC-V ou o RISC-V 32i, eles divulgam junto uma proposta, uma sugestão de ABI ou de convenções, né? Ninguém é obrigado a seguir essas convenções, mas muitas vezes o que acontece é que os desenvolvedores de software, de compiladores, eles acabam seguindo essas convenções, tá? No caso do x86, como é uma arquitetura muito mais antiga, tem muitas ABIs, tá? Tem uma ABI que é usada pelo Windows, tem outra ABI que é usada pelo Linux, enfim, né? Diferentes sistemas operacionais podem ter diferentes ABIs, tá? Neste caso, então, a gente vai usar essa ABI ILP que é sugerida pelo consórcio que toma conta da arquitetura RISC-V. Tá? Bom,
Quando a gente for usar o compilador GCC para gerar código em linguagem de montagem, né, ou código binário, a gente vai passar a opção "-mabi igual ILP32 para se certificar de que ele está seguindo essas convenções, ou seja, se ele for passar os parâmetros da rotina JSORT, né, o y ou n, né, então ele vai colocar nos lugares onde eles são esperados de acordo com esta ABI. Tá? Muito bem, então a ABI é um conjunto de convenções que ajuda a gente a definir a interface, né, entre o código binário e entender onde você deve colocar os parâmetros, né, e como você usar os registradores. Tem outras informações que fazem parte da ABI. Tá? A gente vai ver agora nos próximos tópicos dessa aula. Tá? Vamos falar agora sobre passagem de parâmetros e retorno de valores, que foi o exemplo que eu utilizei aqui para motivar o uso de uma ABI padrão. Bom, então no RISC-V, né, na ABI do RISC-V, quando a gente for retornar valores de funções, né, então funções são rotinas que retornam valores. Se você for retornar um valor de até 32 bits, você deve colocar esse valor no registrador A0. Tá? Se o valor tiver de 32 a 64 bits, ele deve ser retornado no par de registradores A1 a 0. O que significa isso? A parte menos significativa vai em A0 e a parte mais significativa vai em A1. Bom, e para passar parâmetros, né? Tem duas formas de se passar parâmetros. Uma é por registradores, onde você coloca, né, os parâmetros da sua função em registradores. Eles podem ser especificados, né, como parâmetros de entrada ou saída. Né? Você pode ter um parâmetro que, na verdade, é uma referência, é um endereço de uma variável. Tá? A gente vai ver essa diferença de passagem de parâmetros por valor e por referência. Ou você pode passar também os parâmetros pela pilha. Né? Então, nesse caso, os parâmetros são empilhados na pilha do programa. Tá? A ABI RISC-V ILP32 faz uso de registradores e da pilha. Tá? Por quê? Bom, registradores são mais rápidos, no entanto, o número de registradores é limitado. Então, se você tiver uma rotina que tem um número muito grande de parâmetros, não dá para usar todos os registradores disponíveis, então você precisa passar o restante dos parâmetros pela pilha. E é isso que acontece. Tá? No caso da ABI do RISC-V, os primeiros parâmetros da rotina são passados em registradores e os últimos pela pilha. Então, para ilustrar os conceitos aqui, a gente vai focar nos casos onde os parâmetros são valores escalares que podem ser armazenados com 32 ou menos bits. Quando o valor precisa mais do que 32 bits, aí a gente precisa usar pares de registrador, já fica um pouquinho mais complicado. Tudo isso está descrito na ABI, está o link aí para vocês olharem, né, se for necessário, mas para simplificar, né, a discussão, a gente vai supor que as nossas funções têm apenas valores que têm 32 ou menos bits como parâmetros. Então a gente está falando de parâmetros do tipo int, short, char, tá bom? Então neste caso, né, quando os valores são escalares de 32 ou menos bits, os 8 primeiros parâmetros vão nos registradores A0, A1, A2, A3 até A7, tá? Se a rotina tiver mais do que 8 parâmetros, aí os parâmetros restantes eles vão na pilha. E eles são empilhados de trás para frente. Ou seja, o último parâmetro da rotina é empilhado primeiro, depois o penúltimo, depois o antepenúltimo e assim por diante, até chegar no 9º parâmetro. Né? Porque o 9º, bom, porque até o 8º, né, são todos passados por registradores. Então, antes de se chamar uma rotina, os parâmetros são empilhados, tá? Dentro do procedimento, os parâmetros são lidos com auxílio do registrador de pilha, o stack pointer. Tá? Então, olha só, uma observação importante. A rotina que está recebendo os parâmetros não deve desempilhar, né? Ou seja, remover da pilha os parâmetros. Você pode acessar e ler esses parâmetros, mas você não deve ajustar o stack pointer depois que você lê para remover isso da pilha. Você tem que, quando retornar da rotina, você tem que devolver a pilha do jeito que ela estava. Tá? Então os parâmetros não devem ser desempilhados. Quem vai desempilhar esses parâmetros é a rotina que chamou, né, e a mesma rotina que empilhou. Então, quem empilhou tem que desempilhar, ou seja, quem suja tem que limpar. Tá? Após a instrução de chamada, o espaço alocado para os parâmetros da pilha é desalocado. Tá? Então, a gente aloca, chama a rotina, depois que a rotina que a gente está chamando retornar, a gente desaloca o espaço na pilha. Então, os parâmetros devem ser desalocados, né, removidos da pilha pela mesma rotina que os empilhou. Estou repetindo essa informação, esse é um ponto muito importante. Tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Criei uma rotina aqui hipotética chamada sum10, que recebe 10 parâmetros, né, os parâmetros do tipo inteiro A, B, C, D, E, F, G, H, I e J.
né, ela soma todos esses valores e retorna. Tá? Então, para chamar essa rotina em C, né, vamos supor que eu estou chamando passando os valores 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Né? A gente simplesmente escreve o nome da rotina, abre parênteses, passa a lista de valores que a gente quer passar para a rotina e fecha parênteses e ponto e vírgula. Tá? Bom, e como é que esse processo de chamar a rotina SUM ele acontece em linguagem de montagem? Como eu falei, os 8 primeiros parâmetros são passados nos registradores A0 até A7. Né? Então a gente inicializa os valores de A0, quer dizer, os registradores A0 até A7 com os valores dos parâmetros. Então o primeiro parâmetro é 10, a gente escreve 10 em A0. O segundo parâmetro é 20, a gente escreve 20 em A1. O terceiro parâmetro é 30, a gente escreve 30, né, em A2. E assim por diante, até chegar em A7. Bom, agora a gente tem mais do que 8 parâmetros, a gente tem 10. Então os dois últimos eles têm que ir pela pilha, como a gente viu. Né? E como eu falei, primeiro a gente empilha o último parâmetro, depois o penúltimo e assim por diante. Neste caso, o último é o valor 100. Então a gente vai colocar, né, eu estou nesse caso aqui usando a instrução ADDI SP-SP-8 para alocar 2 espaços da pilha, tá? O espaço para armazenar 2 valores. Aí eu coloco o valor 100 no registrador T1 e eu faço um store word T1 de SP 100, porque eu estou empilhando primeiro o valor 100. O último elemento a ser empilhado é o 90, né? Então eu coloco 90 em T1 e eu dou um store word stack pointer mais 0, tá? Que está apontando para o topo da pilha. E aí eu chamo a rotina SUM10. Né? Uma vez que a rotina SUM10 realizou a computação dela e retornou, ela retorna para a instrução subsequente, aqui eu desaloco os parâmetros que eu aloquei. Tá? Perceba que para desalocar eu não estou desempilhando, eu não preciso ler de volta o valor 90 e 100, eu não tenho interesse nesses valores aqui. Eu estou apenas ajustando o stack pointer. Tá? Bom, e como que fica a implementação da rotina SUM? Né? Então, aqui está a implementação em C, basicamente a gente soma todos os valores, né, que são passados como parâmetros. Os 8 primeiros parâmetros estão nos registradores A0 até A7, né, então o código seria muito simples, né, você simplesmente soma, né, A0 com A1 e grava em A0, depois A0 com A2 e grava em A0, A0 com A3 e grava em A0. Estou acumulando os valores desses registradores em A0 até A7. Aí aqui eu tenho que somar agora o parâmetro 9 e o parâmetro 10, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente li os parâmetros 9 e 10, né, do topo da pilha. Da pilha, tá? Então eu estou lendo o valor, o nono parâmetro do topo da pilha, que ele foi o último empilhado, né, então o stack pointer mais 0. Eu estou lendo o 10º parâmetro, né, da penúltima posição da pilha, tá? Então o stack pointer mais 4. Estou usando os registradores T1 e T2 aqui, tá? Então eu li o valor 90 e coloquei em T1, o valor 100 e coloquei em T2. Somei todos os registradores de A0 até A7, acumulando em A0, e depois eu somo T1 e T2, acumulando em A0. Como o valor de retorno dessa função tem que ir em A0, o resultado já está em A0, basta a gente retornar agora. Perceba que eu acessei a pilha, mas eu não desempilhei as informações que estavam na pilha. Estou retornando dessa função, né, preservando o stack pointer da mesma forma como ele estava quando a gente chegou aqui. Tá? E o acesso aos valores que estão na pilha são realizados com a ajuda, né, do stack pointer, que aponta para o topo da pilha. Então os valores são acessados com a ajuda do stack pointer, mas a função não deve desalocar os parâmetros que recebeu pela pilha. Né? Já é a terceira vez que eu repito isso aqui, esse aqui é um ponto muito importante. Você tem que preservar a pilha, né, o topo da pilha, no mesmo lugar, né, que você recebeu quando essa função foi chamada, né, antes de você retornar. Tá? Então, antes de retornar, o topo da pilha deve apontar para onde apontava quando a função foi chamada. Muito bem. E como eu já adiantei para vocês, tem duas formas de se passar parâmetro, uma pode ser por valor e a outra por referência. Né? Então a passagem de parâmetro por valor, você pega uma cópia do valor que você quer passar e coloca no registrador ou na pilha. Quando a gente passa parâmetros por referência, a gente passa o endereço da variável que contém o valor, tanto no registrador quanto na pilha. Então, para ilustrar esse conceito, vamos supor que a gente tem uma função, né, em C chamada poll2, né, que recebe um valor e ela multiplica esse valor por ele ao mesmo, ele está levando ao quadrado, aqui, tá? E ele está retornando o resultado. Por exemplo, a gente pode chamar isso, né, de dentro da função main, né, da rotina main, poll2 de 42. Tá? Então o que vai acontecer? A gente vai chamar a rotina poll2 passando o valor 42
né, ela vai calcular 42 ao quadrado e vai retornar isso em A0. Tá? Neste caso aqui em cima, tá, o código da POL2 ele é muito simples. Ele espera, né, de acordo com a convenção, né, do ILP 32i, ele espera o valor, né, em A0, né, o primeiro parâmetro em A0. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que multiplicar A0 com A0 e vai retornar o resultado onde? Em A0. Tá? Então é uma rotina que ela utiliza a instrução mul para multiplicar o valor de A0 com A0 e gravar o resultado em A0 e depois ela retorna. Tá? E como é que a gente chama? Bom, coloca o valor que a gente está passando para a rotina no registrador A0 e utiliza a instrução JAL para invocar a rotina. É isso. Tá? Então, quando a gente está passando parâmetro por valor, a gente está colocando o valor no registrador ou na pilha. É uma cópia do valor. Nesse exemplo anterior, foi muito óbvio isso aqui, porque eu coloquei um valor numérico, né? Então não existe nem variável aqui, tá? Mas vamos supor que a gente tivesse uma variável x, e eu estou passando, né, parâmetro dessa forma, né? POL2 de x. Nota, de acordo com a sintaxe de C, eu não estou passando o endereço de x aqui, eu estou passando o valor de x, tá? Então, o que acontece aqui? Na hora de chamar, eu vou ler, estou carregando o endereço de x aqui no registrador T1, eu estou lendo o valor de x em A0 e eu estou chamando a POL. Tá? Então, a POL ela vai trabalhar com o valor que foi carregado de x aqui. Novamente, a gente continua, apesar de ter uma variável, passando, né, o parâmetro por valor, porque a gente está fazendo uma cópia do valor de x e colocando ele no registrador A0. Tá? Bom, e por referência, como é que funciona? Né? Como eu já adiantei, a passagem de parâmetro por referência é quando você está passando uma referência para uma variável, né, ou o endereço de uma variável. Em C, a gente faz isso com apontadores. Né? Então, vamos supor a função inc, que ela recebe o endereço de uma variável v, ela pega o conteúdo dessa variável, soma com 1 e grava na própria variável. Tá? Então, neste exemplo aqui, se eu passar o endereço de uma variável, essa variável está sendo modificada, tá? Porque eu estou passando parâmetro por referência. Um exemplo de chamada aqui, vamos dizer que eu tenho uma rotina chamada incx, né, onde eu estou pegando o endereço da minha variável x e passando para a minha rotina inc. Como que fica isso? Aqui em cima, né, tem um código em linguagem de montagem que implementa a rotina inc. Então o que ela faz? Ela está recebendo em A0, né, nota, continua, apesar de ser referência, a ABI continua valendo. Né? Os primeiros parâmetros, né, de A0 até A7 são passados nos registradores e depois na pilha. Neste caso, como só tem um parâmetro, então o parâmetro é passado em A0. Tá? Só que aqui a gente está passando por referência. O que significa isso? Que A0 tem um endereço da variável. Então a rotina inc ela faz o seguinte, carrega o valor, né, porque a primeira coisa que a gente está fazendo aqui, a gente está carregando o valor, olha, né, conteúdo de V. Depois a gente vai somar com 1, esse valor que a gente carregou, e depois a gente vai gravar naquela variável que a gente tem o endereço dela, está em A0. Então primeiro a gente vai usar o registrador A0 que tem o endereço para carregar o valor. Vou carregar em T1 nesse caso. Depois a gente vai incrementar 1 aqui. Tá? Estou usando a instrução ADDI para adicionar 1 a T1. Né? E depois a gente vai armazenar o valor, o novo valor que a gente computou, né, na posição de memória que está endereçada pelo valor que está em A0. Então, muito bem, depois a gente retorna. Bom, então agora supondo que a gente chamou a rotina inc passando o endereço de x, como que a gente faz? A gente simplesmente carrega em A0 não o valor de x, mas o endereço de x. Então eu uso a instrução load address para pegar o endereço do rótulo x e colocar em A0. E depois eu chamo a rotina inc. Tá? Com isso, a rotina inc agora tem o endereço da variável x, ele vai ler o valor dela, vai incrementar, né, adicionar 1 e vai armazenar de volta. Então, essa é a diferença entre passagem de parâmetros por valor e por referência. Aqui tem um outro exemplo. Né? Neste exemplo, a gente tem uma rotina que ela toma como parâmetro, toma dois argumentos, tá? Dois endereços de variáveis. Tá? Nesse caso aqui a gente tem um int pointer A e int pointer B. E o que ela faz é o seguinte, ela lê o conteúdo, né? Lê o valor da variável apontada por A, grava num temporário T, depois ele pega o valor que está na variável, né, apontada por B e grava na variável apontada por A, e aí depois a gente pega o valor temporário, né, que estava em T e grava na variável apontada por B. Essa é uma rotina que troca os valores das duas variáveis que são apontadas por A e por B.
Como que a gente implementa isso? Bom, rotina troca, está aqui o nome da rotina, né? Rótulo, tem um retorno aqui no final. A gente carrega primeiro, nessa minha implementação, eu estou carregando o valor de A, eu resolvi que o meu temporário T vai ficar em T1, tá? Carreguei o valor de A em T1 com a instrução load_word. Depois eu carrego o valor da variável apontada por B em T2. E depois eu armazeno o valor que está em T2, que é o valor que estava na variável apontada por B, na variável apontada por A. O endereço da variável apontada por A aqui em A0, né? É o primeiro parâmetro. Então, e aqui eu armazeno T1, né, que contém o valor da variável que era apontada por A, eu armazeno ele no endereço que está em A1, que é o endereço da variável apontada por B. Por fim, eu retorno. E para chamar essa rotina, como é que eu faço? Supondo que eu tenho um código onde eu tenho duas variáveis, x e y, e eu quero chamar troca de endereço de x e endereço de y, carrego o endereço de x em A0, carrego o endereço de y em A1, por fim eu invoco a rotina usando a instrução JAL. Tá? Neste exemplo aqui em particular, variáveis x e y são variáveis globais não inicializadas. Eu utilizei a diretiva .common, como discutido em uma videoaula anterior, para alocar essas duas variáveis na seção .bss. Nesse caso aqui eu estou mandando o montador alocar um espaço de 4 bytes alinhado, né, em 2 elevado ao quadrado, ou seja, um endereço que é múltiplo de 4, e eu quero que ele associe, né, esse espaço ao rótulo x. Tá? Aqui, de forma análoga, a gente está alocando espaço para a variável y. Muito bem, bom, agora que a gente falou sobre passagem de parâmetros, né, e retorno de valores, vamos falar um pouco sobre variáveis locais. Tá? Bom, as variáveis locais, idealmente, essas variáveis, elas devem ser alocadas em registradores. Então eu mostrei um exemplo anterior aí, onde eu tinha uma variável local T, né, e eu aloquei ela no registrador T1. Tá? Entretanto, tem alguns casos onde as variáveis locais precisam ser colocadas na memória. Por exemplo, quando o procedimento utiliza muitas variáveis locais, né, o número de registradores não é suficiente para alocá-las, todas em registradores. Né? Ou, né, mais comumente, quando a variável local não cabe em um registrador, por exemplo, é um registro, né, um struct, ou é um vetor. Não dá para você colocar em um registrador, você tem que colocar na memória. Ou quando a rotina ela usa o endereço da variável local. Não tem como, quando você está usando o endereço de uma variável, não tem como deixar ela no registrador, porque não tem como você usar o endereço de um registrador. Tá? Então, se você invocar uma rotina, por exemplo, a rotina troca, passando o endereço de uma variável local, essa variável local ela tem que estar na memória, porque a gente vai passar para ele o endereço de memória. Variáveis globais têm dois tipos, inicializadas e não inicializadas. E elas são colocadas nas seções .data e .bss, respectivamente, e só tem uma cópia de cada variável global. Então, se eu tiver uma variável global x, só existe uma x no meu programa inteiro, durante toda a execução. Cada variável global é identificada por um rótulo. Então, na hora de acessar uma variável global, a gente pega o endereço do rótulo e acessa ela dessa forma. Já as variáveis locais são variáveis que vivem, elas são criadas quando você chama uma rotina, e quando você retorna da rotina, elas são destruídas. Então, voltando aqui ao conceito, né, de rotinas ativas, cada rotina ativa pode ter um conjunto de variáveis locais. Né? Ela pode ter também parâmetros que ela está passando para outras rotinas, ela pode ter salvar o seu RA, né? Todas essas informações elas são gravadas na pilha do programa, tá? Inclusive as variáveis locais. Então, é muito importante que entenda-se que quando a gente está falando de variáveis locais, se eu tenho uma rotina, por exemplo, foo, e ela é recursiva, quando ela chama ela mesma, eu tenho múltiplas cópias dessa rotina na memória, cada uma com as suas próprias variáveis locais. Porque quando eu escrevo numa variável local, eu não estou modificando a variável local dessa rotina, né, em outro ponto da chamada. Tá? Então pode haver múltiplas cópias de uma variável local, uma para cada rotina ativa. O endereço de variáveis locais é calculado com base no stack pointer. Não tem rótulo aqui, tá? Porque toda vez que você chama uma rotina, a pilha pode estar de um jeito diferente. Né? Então o lugar que ela vai ocupar na memória é diferente. Então a forma de encontrar o endereço de uma variável local é você olhando para o stack pointer. Então, como eu falei, variáveis locais precisam ser alocadas na memória, e elas são alocadas na pilha. Tá?
O espaço para as variáveis locais é reservado na entrada da rotina, assim que a gente chama a rotina, né, ela tem um trecho de código que reserva espaço para as variáveis locais. E ele é desalocado no final da rotina. Da mesma forma que a gente aloca espaço para salvar o endereço de retorno e depois desaloca lá no final, a gente faz isso para variáveis locais. Tá? Então, por exemplo, suponha que a gente tem uma rotina chamada foo, que tem uma variável local chamada id, né, do tipo int. Até aqui está tudo bem, né? Eu poderia, em tese, colocar no registrador, mas aí eu chamo a rotina getUID e eu passo o endereço de ID. Aí eu não posso mais ter ID no registrador, porque eu não tenho como passar o endereço de um registrador, eu tenho que passar o endereço de memória. Tá? Então essa rotina aqui ela tem uma variável local, que eu passo o endereço por uma getUID, depois quando a gente retorna, eu pego e retorno o valor de ID. Tá? Como é que a gente implementa isso? Bom, a gente tem um trecho de código que salva o RA. A gente já viu como é que faz isso aí, mas eu não vou mostrar aqui, tá? Para economizar espaço. E aí a gente aloca espaço para variável local ID, né? Como? Decremento stack pointer, né? E nota que eu não escrevi nada na pilha, eu só decrementei, eu aloquei espaço ali, tá? E aí eu coloco em A0, né, que eu estou passando aqui para getUID, o endereço de ID, né? Estou colocando o endereço do stack pointer. Olha, o stack pointer aponta para o topo da pilha. Eu acabei de alocar no topo da pilha o espaço para armazenar a minha variável ID. Tá? Então, a ID está no topo da pilha. Então, como é que é o seu endereço dela? É o próprio stack pointer. Coloca o stack pointer em A0 e chama a rotina getUID. Quando a gente retornar, né, quando o código retornar da getUID, a minha variável de pilha ID possivelmente recebeu alguma coisa lá. Né? Por eu estar passando o endereço dela, provavelmente é porque o código vai gravar alguma coisa lá. O que eu faço aqui? Eu carrego o valor dela, né, como load words, topo da pilha, estou gravando em A0, porque eu quero retornar o valor em A0. Eu desaloco essa variável local agora, aí eu termino de fazer o que eu tenho que fazer na minha rotina, possivelmente recuperar o valor de RE aqui e retorno. Bom, nesse outro exemplo é muito parecido o problema, né? Eu tenho uma variável local que eu não posso colocar no registrador. Nesse caso eu não posso colocar no registrador porque é um vetor de 8 posições, de 8 inteiros, né? Então, como é que a gente faz para, nesse caso aqui, eu chamo uma rotina init-v passando para ela o endereço do vetor, tá? Então, eu retorno o valor que está na quarta posição do meu vetor, na quinta posição, perdão. Lembrando que os vetores em C são indexados iniciando-se no índice 0, tá? Então, essa aqui é a quinta posição. Bom, então, a primeira coisa que eu vou fazer é salvar meu RA, né? Novamente eu vou omitir aqui para economizar espaço, e aí eu vou alocar o V. Como é que eu aloco? Decremento stack pointer de 32 unidades. Por que 32? Porque cada inteiro ocupa 4. Como eu tenho 8 inteiros no meu vetor, então eu preciso de 32 bytes. E aí eu coloco o endereço que está no topo da pilha, estou passando o endereço do meu vetor, né? Coloco o endereço do topo da pilha em A0. Tá? Ele está apontando para o primeiro elemento do meu vetor. Esse aqui é um ponto muito importante, né? Alguns alunos fazem confusão. Quando a gente aloca um vetor, né, na pilha, eu estou decrementando o stack pointer. Né? Onde que está o primeiro elemento do vetor? No topo da pilha ou no primeiro elemento que eu empilhei? Né? O primeiro elemento de um vetor é o topo da pilha, porque como a pilha cresce de cima para baixo, é muito importante que os vetores eles estejam organizados de forma que o endereço, o elemento 1 ele esteja depois, né, ou seja, no endereço maior do que o elemento 0 do vetor, e assim por diante. E o elemento com o menor endereço, ele está na posição, está na posição 0, ele está no topo da pilha. Tá? Com isso, então, basta colocar o endereço que está em stack pointer em A0, chamar a rotina init-v, depois, como eu estou interessado no quinto valor, eu acesso o vetor indexando com a stack pointer, mas aí eu somo aqui. Né? Então, o primeiro elemento é só stack pointer mais 0, o segundo elemento é stack pointer mais 4, o terceiro elemento é stack pointer mais 8, o quarto elemento é stack pointer mais 12, e o quinto elemento, né, que é o V de 4, stack pointer mais 16. Tá? É muito simples a conta aqui, basta pegar o índice e multiplicar pelo tamanho de cada elemento, que é 4 bytes, tá? E somar com a base, que é o stack pointer aqui. Com isso eu carrego o valor que está na pilha no registrador A0, desaloco o V e retorno. Né? Claro que antes eu tenho que recuperar o meu RA aqui. Muito bem, então essas são as variáveis locais, né? São variáveis que ficam, que pertencem à rotina, elas vivem enquanto a rotina está ativa e elas são alocadas na pilha e são desalocadas, né, antes da gente retornar da rotina, ou seja, antes dela deixar de estar ativa.
Tá? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre política de uso de registradores. A gente viu que a gente passa os parâmetros nos registradores A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7. Né? Tem outras questões que tem que ser levadas em consideração. As rotinas podem utilizar muitos registradores, né, para armazenamento de variáveis, tem a questão de retorno de valores, passagem de parâmetros, né? E frequentemente, antes da gente utilizar um registrador para armazenar um novo valor, a gente tem que se perguntar, e o valor que estava lá, será que ele não vai ser importante depois? Né? E se for, a gente tem que salvar esse valor, né, na pilha, né, como a gente viu, para que ele possa ser recuperado posteriormente. Tá? Então esses valores eles são salvos na pilha do programa. Por exemplo, olha a rotina Exchange. Ela modifica os registradores A2 e A3. Tá? E vamos olhar para a rotina Mix. Ela chama o Exchange, mas precisa preservar o valor de A2. Então tá aqui. Exchange é uma rotina, só mudou o nome aqui, né? Ela é igual a rotina troca, como a gente tinha feito antes. Tá? Ela está pegando os valores de duas variáveis que são apontadas pelos parâmetros, né, em A0 e A1, e aí a gente está trocando esses valores. Tá? Muito bem. Neste caso aqui em particular, ela não está usando o registrador T1 e T2, ela está usando os registradores A2 e A3 como temporário. Uma rotina mix é uma rotina que carrega uma informação importante em A2, né? Não vou entrar no mérito do por que ela é importante, mas é uma informação que a gente gostaria de preservá-la para poder usar mais tarde. Tá? Então vamos dizer que a gente colocou essa informação importante em A2, e aí a gente vai chamar a rotina Exchange, passou para ela o endereço da variável x, o endereço da variável y em A0 e A1, chamamos Exchange, e aqui no final a gente pegou aquela informação importante que estava em A2, botou em A0 e retornou. O problema é que, nota que eu coloquei minha informação importante em A2, aqui em cima, né? Mas quando eu chamei a minha rotina Exchange, eu não sei se essa rotina estragou A2 ou não, né? Lembra da história do João e da Maria, né? Se eu estiver chamando uma rotina aqui de um terceiro, como é que eu vou saber se essa rotina está estragando ou não, né? Às vezes ela nem toca em A2, mas ela chama uma outra rotina que pode estragar o A2, tá? Então a pergunta é, o que eu tenho que fazer para garantir que A2 ele esteja preservado aqui, né? Bom, uma solução para isso é salvo o A2 antes de chamar Exchange, depois eu recupero o A2 antes, depois que retornar da Exchange. Salvo isso na pilha, da mesma forma que eu salvei o meu registrador RA. Né? Eu poderia fazer isso. O problema é que, se eu estou chamando uma rotina que não estraga o A2, eu estou desperdiçando desempenho, eu estou gastando tempo salvando uma informação na memória que eu não precisaria salvar. Né? Tá. Então, né, para destacar aqui que o conteúdo de A2 foi modificado pela rotina Exchange, então ele não tem mais aquela informação importante que eu gostaria aqui. Tá? Bom, a gente tem duas abordagens. Tá? Uma, a rotina Mix, que está chamando Exchange, ela salva o valor de A2 na pilha e recupera. Ou a rotina Exchange, ela salva o valor de A2 antes dela estragar e depois ela recupera. Tá? Então vou mostrar aqui. Ó. A rotina Exchange poderia salvar o valor de A2 e A3 antes de alterá-los. Tá? Então, neste caso, a rotina Exchange aloca 8 bytes na pilha, aí ela empilha A2, depois empilha A3, né? Aí ela faz a computação dela, estragando, né, modificando os valores de A2 e A3, e aí depois ela desempilha A3, desempilha A2, né, desaloca esse espaço que ela usou na pilha e pronto. Com isso, a rotina Exchange ela não, né, alterou os valores de A2 e A3 durante sua execução. Na verdade, já alterou, mas ela recuperou esses valores antes de retornar. Tá? Essa é uma forma, né, de se resolver o problema. A outra forma, como eu falei, né, então está aqui, alternativamente, a rotina Mix poderia salvar o valor de A2 e recuperá-lo após a execução da Exchange. Então, nesse caso, a gente, antes de chamar a Exchange, a gente alocaria espaço na pilha, salvaria o valor de A2 na pilha. Depois que ela retornasse, a gente carregaria o valor de A2 da pilha em A2 e, né, desalocaria o espaço que foi alocado. Tá? Então a pergunta que fica é, quem que tem que salvar? É a rotina Mix, é a chamadora ou é a rotina que está sendo chamada, né? A rotina Exchange aqui. Tá? Então quem que tem que salvar? A subrotina sendo chamada, né? Exchange, ou a rotina que está chamando. Tá? Tem suas vantagens e desvantagens em cada uma fazer uma. Né? Então, só para ilustrar, deixa eu voltar aqui antes. Se a rotina Mix salvar,
como eu falei, né, a gente corre o risco da exchange não estar modificando a 2, então eu salvou de forma necessária. Se a rotina exchange, se o combinado é que quem está sendo chamado salva, então talvez a rotina que chamou ela não tinha mais interesse em preservar o valor em A2, né? E aí ela está salvando e recuperando esses valores de forma desnecessária, está gastando energia aqui, está gastando tempo também fazendo essas operações. Né? Bom, como que a gente resolve esse problema então? A gente adota uma convenção e a gente diz que um subconjunto dos registradores tem que ser salvo pelo chamador e um subconjunto pela rotina que está sendo chamada. Tá? Então, callers saved são os registradores que devem ser salvos pela rotina chamadora, no nosso caso aqui a mix, que está chamando a exchange. Callee saved são os registradores que devem ser salvos pela rotina sendo chamada, ou seja, no nosso caso aqui pela exchange. Tá? Nas ABIs do RISC-V, T0 a T6, RA, A0 e A7 são callers saved, ou seja, eles têm que ser salvos pela rotina chamadora, se o programa quiser que eles sejam preservados. Já S0 até S11 tem que ser salvos pela rotina que está sendo chamada. Tá? Então, se você quer usar S0 e S11 e vai chamar uma rotina, você pode ficar tranquilo que sabe que essa rotina vai salvar e recuperar esse valor. Tá? Agora, se você tem valores em T0 até T6, RA, A0 e até A7, você vai chamar uma outra rotina, não há garantia nenhuma de que essa outra rotina não vai modificar esses valores. Então, se você tem um valor ali que é importante, você tem que salvar e recuperar, né? Ou seja, quem está chamando a outra rotina. Tá? Com isso, fica muito interessante, porque no caso da rotina exchange, o que ela pode fazer? Né? Se eu escolhi os registradores A3 e A2, eu estou basicamente dizendo para o meu, né, de acordo com a ABI, né, eu estou dizendo assim, eu não preciso salvar esses valores, porque quem está me chamando não está partindo do pressuposto que eles vão ser preservados. Né? Então eu vou modificá-los e não vou me preocupar em salvar e recuperar. No entanto, se a minha rotina Exchange estivesse usando os registradores de S0 até S11, ela teria que salvar e recuperar esses registradores, tá? Porque a rotina que está chamando ela parte do pressuposto, por causa da ABI, que os valores nesses registradores vão ser preservados. Tá? Ponto importante aqui, registradores caller save são registradores que devem ser salvos pela rotina chamadora, tá? E callee save, que devem ser salvos pela rotina que está sendo chamada. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho sobre o quadro de pilha. A gente tem salvo muita coisa na pilha e tem alocado muita coisa na pilha e desalocado muita coisa na pilha, né? Então, recapitulando aqui, uma rotina ativa é uma rotina que foi chamada, mas ainda não retornou, né? E a gente sabe também que pode ter múltiplas rotinas ativas em cada instante de tempo. Por exemplo, rotina A chama rotina B, que chama rotina C. Né? Os dados das rotinas ativas, então como a gente viu, os endereços de retorno, variáveis locais, eles são armazenados na pilha, tá? O que acontece, né, é que os dados dessas rotinas, né, ativas, eles são armazenados na pilha, só que sempre que uma rotina é invocada, código da própria rotina aloca espaço na pilha para salvar suas informações. E antes de retornar, o código da própria rotina desaloca. Então, quando a gente olha para a memória principal, né, e para a nossa pilha, o que a gente percebe é que todos os elementos que foram alocados pela rotina A antes dela chamar B estão consecutivos na memória. Todos os elementos da rotina B, antes dela chamar C, estão consecutivos. Todos os elementos alocados na memória, né, ou na pilha da rotina C estão consecutivos. Então a gente tem janelas consecutivas de dados que pertencem cada uma a uma rotina ativa diferente. Tá? Então tá aqui. O quadro de pilha, ou stack frame, é formado pelo conjunto de dados consecutivos na pilha adicionados por uma rotina ativa. Então essa pilha aqui, ela tem 3 quadros de pilha. O quadro de pilha da rotina A, o quadro de pilha da rotina B e o quadro de pilha da rotina C. Note que se a rotina C fosse recursiva, eu poderia ter vários quadros de pilha da rotina C aqui, uma para cada instância, né, ativa dela. Então, sempre que uma rotina é invocada, o código da própria rotina aloca um espaço na pilha, né, eu troquei agora por um quadro de pilha para salvar suas informações. E antes de retornar, o código da própria rotina desaloca seu quadro de pilha. O interessante do quadro de pilha é que a gente não fica salvando, a gente não fica alocando as coisas de pouquinho em pouquinho. Aloca mais 4 bytes, sabe? Grava esse valor, aloca mais 4 bytes, grava esse valor. A gente aloca um chunk logo no começo da rotina e depois utiliza o stack pointer para endereçar, né, o nosso quadro de pilha. E a gente vai salvando as coisas dentro do quadro de pilha. Tá? O apontador de quadro, né, ou frame pointer, é um registrador, é um apontador que aponta para o início do quadro atual,
né, o quadro da rotina ativa que está executando. No RISC-V, né, a gente guarda esse apontador num registrador, né, e é o registrador FP. Né, o nome do registrador é o X8, o FP é o apelido. Tá? Então ele aponta para o começo do quadro da pilha. Tá? Ele estabelece um ponto fixo de acesso aos parâmetros e variáveis locais. Então note aqui ó, que a rotina C foi chamada, o quadro de pilha aponta para esse endereço. Na verdade é o endereço do stack pointer assim que a gente chamou a rotina. Então ele está apontando ainda para um elemento que pertence ao quadro anterior. Tá? Mas os próximos 4 bytes já são do quadro da rotina C aqui. Perceba que se a rotina B está chamando a rotina C e a gente está passando parâmetros pela pilha, os parâmetros estão aqui, né? E o frame pointer ele aponta justamente para o nono parâmetro. Tá? E frame pointer mais 4 seria o 10º parâmetro e assim por diante. Tá? Bom, então o frame pointer estabelece um ponto fixo de acesso a parâmetros e variáveis locais. Então vamos ver um exemplo aqui de uma rotina também hipotética chamada DD e JX. A IDD e JX ela recebe 10 parâmetros e ela soma um subconjunto desses parâmetros, tá? Com um valor que é recuperado também da rotina getX. Então os parâmetros I e J, tá? Que são os parâmetros 9 e 10, eles são somados com o valor que é retornado da rotina getX. Tá? Bom, então a gente vai supor que a rotina main chamou a rotina DDI JX. Então tá aqui, a rotina main chama ela, passou para ela vários parâmetros, são 10 parâmetros, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Lembre-se que a rotina DDI JX ela vai somar o parâmetro I e o J, nesse caso 90 e 100. Tá? Então esses dois parâmetros, inclusive, eles são os dois parâmetros que vão pela pilha, né? Porque todos os outros, né, 8 parâmetros iniciais, eles vão nos registradores. Então a gente teve que empilhar o valor 100 e empilhou o valor 90. Então quando a gente estava executando a main, antes de chamar a rotina DDIJ, X, a gente empilhou o valor 100 e o valor 90 na pilha, são os parâmetros, né? Note que o stack pointer aponta para o topo da pilha e o frame pointer aponta para o início do quadro da main. Tá? Bom, e aí o código da ADDIJX é o seguinte. A primeira coisa que a gente faz é alocar o quadro de pilha. Depois, a gente vai salvar o endereço de retorno. Salvar o frame pointer anterior, porque a gente vai ajustar o frame pointer para apontar para o nosso novo quadro de pilha aqui. Tá? E pronto, isso aqui é a parte inicial da rotina. Lá no final, o que a gente vai fazer? A gente vai recuperar o frame pointer anterior, recuperar o endereço de retorno e desalocar o quadro de pilha. Tá? Quadro de pilha. Muito bem, então como é que funciona isso passo a passo? Primeira instrução, então ela vai lá, ela aloca 8 bytes. Tá? O nosso quadro de pilha, nesse exemplo, ele só precisa de espaço para 2 valores de 32 bits. Tá? Como que eu sei disso? Bom, eu estou implementando a rotina, né, e eu determinei isso na hora que eu gerei o código dela. Então, primeiro eu vou alocar 8 bytes. Aqui vocês podem ver que o stack pointer foi ajustado, né? Eu estou subtraindo 8 do stack pointer, agora ele aponta para a posição 0, 4 e 8. Né? E eu tenho um espaço alocado aqui na minha pilha. Depois de alocar esse espaço, eu vou armazenar o valor de RA, né? Na posição stack pointer mais 4 e o valor do frame pointer anterior, né? Na posição no topo da pilha. Tá? Então lembra, o frame pointer anterior apontava para cá, para 0x0500, ele foi gravado aqui. Tá? E o valor de RA que eu não sei qual é, eu gravei aqui, eu ilustrei ele com a string RA. Muito bem. Próxima instrução, ajusto o frame pointer para apontar para o quadro atual. Né? Como é que eu faço isso? Simplesmente somo 8 no stack pointer e coloco no frame pointer. Pronto. O meu frame pointer aponta para cá, né? Posição anterior ao início do meu quadro, da rotina ADDIJX. Né? E agora eu posso implementar o código da minha rotina. Essa rotina em particular, ela chama outra rotina, a getX, né? E ó, a gente chamou a getX. A getX vai fazer alguma coisa e vai retornar um valor em A0. Tá? Depois, a gente precisa carregar o valor dos parâmetros I e J, que são os parâmetros, o nono e 10º parâmetro, né? Como é que a gente carrega isso? A gente usa o frame pointer, um ponto fixo que aponta para o início do quadro, né? Então basta eu ter frame pointer, na verdade ele já aponta para o parâmetro 9 e o frame pointer mais 4 para o parâmetro 10, tá? Então tá aqui, faço um load word do frame pointer, coloque A1,
né, de frame pointer mais 4 e coloco em A2. Tá? E aí eu somo todos esses valores com o valor que está em A0, que foi retornado pelo getX. Né? E por fim a gente recupera o estado da pilha. Né? Então a gente tem que recuperar o frame pointer anterior, né, fazendo o quê? Um load word no topo da pilha. Né? Peguei o valor 0x500 aqui e gravei em frame pointer, então agora ele aponta para lá. Tá? E o endereço de retorno, né, que tinha sido armazenado anteriormente, eu carreguei ele da pilha, né, como stack pointer mais 4. Né. Eu desaloco, né, o meu quadro de pilha, né, por fim a gente retorna. Tá? Então com isso, perceba que a gente está devolvendo a pilha, o frame pointer, o stack pointer, para as mesmas posições que eles apontavam antes da rotina ADDI JX ser iniciada. Exemplos de valores que são colocados então no quadro de pilha. Variáveis locais que precisam ser alocadas na memória, parâmetros para rotinas que são chamadas, né, do nono em diante aqui, registradores call-in saved, né, que forem modificados pela rotina, por exemplo, o S0 até o S1. Lembrando que o S0 é o FP, tá, gente? Então o FP é um apelido para o registrador S0 também. E a gente também tem que salvar os registradores Scholar Saved, que devem ter valores preservados quando eu vou chamar outra rotina. Por exemplo, eu estou chamando a getX ali, se eu tiver algum valor que tem que ser preservado em A0, A1, A2, né, eu tenho que salvar isso aí e recuperar depois. Tem um ponto muito importante na ABI do RISC-V, que você tem que manter a pilha, o apontador de pilha, sempre alinhado ao endereço que é múltiplo de 16. E é bem complicado fazer isso se você for alocando coisas na pilha de pedacinhos. Né? Então, vou colocar um valor de 4 bytes, mais um valor de 4 bytes. Se você é obrigado a manter o stack pointer sempre alinhado, você não pode alocar 4 bytes, você só pode alocar múltiplos de 16. Porque se você alocou 4 bytes, qualquer coisa acontecer na execução do sistema ali, o sistema operacional ganhar o controle, a pilha não está alinhada. Tá? Então, a desvantagem de você alocar 16 em 16 bytes para cada variável, você está desperdiçando memória. Então o que você faz? Você aloca um quadro. O quadro tem que ser múltiplo de 16, mas ali dentro, como a informação está disponibilizada, não importa. Se eu alocar um quadro de 16 bytes, eu posso ter 4 variáveis de 4 bytes cada uma ali dentro. Tá? Então uma forma de garantir que a gente está sempre alinhado em múltiplo 16 é a gente alocar e desalocar quadros de pilha em múltiplos 16 bytes. É muito útil, em vez de ficar alocando, né, a conta-gotas, né, de pouquinho em pouquinho as coisas na memória, você alocar já um quadro que vai ter espaço suficiente para armazenar tudo que você precisa fazer naquela rotina ativa. Variáveis locais, parâmetros que você vai passar por rotinas e afins. Muito bem. Bom, então a gente discutiu vários fatores que afetam a forma como a gente gera código para rotinas, né? E como a gente também invoca rotinas de terceiros, né? Então como é que a gente garante que quando a gente for implementar uma rotina, ela vai ser compatível com a ABI ILP32, né? Bom, seguindo essas recomendações, né, que a gente discutiu aí. Então, em resumo, tá, o que a gente tem que fazer é o seguinte: o ponto de entrada de uma rotina tem que ser definido pelo seu rótulo. Tá? Caso seja uma tradução de código em C, o nome do rótulo tem que ser igual ao nome da rotina em C. Tá? A instrução RET tem que ser usada para retornar da rotina. Ou seja, você tem que saltar para um endereço que está no RA. Parâmetros têm que ser acessados de acordo com a ABI. Valores de até 32 bits, os 8 primeiros de A0 até A7 e os restantes na pilha. Caso a rotina precise gravar valores temporários na memória, parâmetros para outras rotinas, variáveis locais, valores de registradores, estes devem ser gravados no quadro da rotina. Tá? Neste caso, o quadro deve ser desalocado no início, né, no final da rotina, e o tamanho do quadro deve ser múltiplo de 16. E registradores call-in saved, que são modificados pela rotina, devem ser salvos no quadro de pilha no início da rotina e recuperados, né, no quadro de pilha no final da rotina. A rotina pode usar também registradores scholar save sem salvá-los, entretanto, né, se ela precisar preservar seus valores após chamadas de outras rotinas, então eu estou na minha rotina, eu estou chamando a rotina do João, né, eu posso usar os registradores Scholar Save tranquilamente, mas se eu tiver um valor num registrador que é Scholar Save e eu quero que depois que eu chamar a rotina do João, né, ele esteja lá ainda naquele registrador, eu tenho que salvar ele antes de chamar a rotina do João e recuperar depois que a execução retorna da rotina do João. Caso um quadro de pilha, né, um stack frame, né, seja alocado, o código da rotina deve ajustar o frame pointer, né,
que é o apontador de quadros, para apontar para o quadro da rotina atual. Neste caso, o valor antigo do registrador frame pointer, tá? Ele tem que ser salvo, recuperado do quadro de pilha antes do retorno da rotina. Tá? A gente tem que preservar tanto o stack pointer quanto o frame pointer, né, quando a gente retorna de uma rotina, apontando para o mesmo lugar que eles apontavam antes. Muito bem, então se a gente seguir esse conjunto de recomendações, a gente consegue fazer rotinas que são compatíveis com a ELP32, e isso é muito interessante porque se você tiver duas pessoas, né, que estão desenvolvendo parte do código, né, e a única coisa que está definida é a interface das rotinas, a assinatura das rotinas, fica muito fácil você chamar a rotina dessa pessoa ou implementar o código, né, e saber onde que ela está enviando os parâmetros para você. Tá? Isso é muito interessante, né? Eu dei um exemplo de duas pessoas diferentes, mas imagina que você é o único programador que está fazendo isso. E você está fazendo rotinas em linguagem de montagem que precisam ser chamadas por um código que é gerado pelo compilador. Então o compilador está compilando um código em C, está produzindo código em linguagem de montagem. Né? E você lá no código em C, você está chamando a rotina que você implementou. O compilador vai seguir a ABI, ele vai, né, respeitar todas essas políticas de uso de registradores, passagem de parâmetros, né, de acordo com a ABI. E ele espera que você faça o mesmo. Né? Se você seguir essas recomendações, você pode escrever código em linguagem de montagem que pode ser chamado tranquilamente pelo código gerado pelo compilador, ou vice-versa, você pode chamar rotinas que foram geradas pelo compilador. Então, para concluir aqui, vou falar um pouquinho sobre agora chamadas de sistemas. Tá? Bom, então, chamadas de sistemas são chamadas que a gente faz ao sistema operacional para ele fazer algum tipo de serviço para a gente. Programas de usuário geralmente operam com dados que estão armazenados na memória, nos registradores, como a gente tem feito até então. Operações de entrada e saída de dados são realizadas com auxílio de dispositivos de entrada e saída. Teclado, monitor, impressora, rede, mouse, enfim, né? Dispositivos de entrada e saída. E esses dispositivos eles são gerenciados pelo sistema operacional. A gente vai falar numa outra videoaula como que a gente interage com esses dispositivos. No entanto, quando a gente está fazendo um código de usuário num sistema que tem um sistema operacional, esse código ele não acessa esses dispositivos diretamente. Ele chama o sistema operacional para que ele faça essa intermédio. Tá? E aí, chamar o sistema operacional é feito através de uma chamada de sistema. Tá? Então, o system call ou syscall. Bom, a chamada de sistema, então, né, equivale a invocar serviços ou rotinas do sistema operacional. Elas são realizadas com a instrução eCall. Tá? A convenção usada na chamada depende do sistema operacional. Ponto muito importante aqui, né? Muitas vezes me perguntam, por que a gente não pode usar a instrução JOL para chamar uma rotina do sistema operacional, sendo que o código do sistema operacional está na memória? Toda vez que a gente chama o sistema operacional, o processador, né, como a gente vai discutir mais para frente, ele tem um modo de operação que determina se você está operando no modo de usuário ou no modo de superusuário. Quando você está no modo usuário, você não tem privilégio para acessar os periféricos, não consegue acessar uma boa parte dos recursos da máquina. Né? E isso é feito para impedir que aplicações de usuários elas acabem acessando recursos que podem causar problema no sistema. Por exemplo, imagina que eu tenho uma aplicação de usuário que resolve interagir com a impressora e mandar linhas. Né? Mas suponha que a impressora já estivesse imprimindo alguma coisa. Né? Essa aplicação vai acabar intervindo no processo de funcionamento da impressora. Tá? Então o sistema operacional não deixa ninguém interagir com os periféricos. Como? Bom, antes de ele invocar, né, ou colocar um programa para executar, ele muda o modo de operação do processador para o modo usuário. E aí nesse modo usuário, a aplicação, né, o conjunto de instruções e de endereços que a gente consegue acessar é limitado, é controlado. E aí com isso a gente acaba não conseguindo acessar os periféricos. Bom, até aí tudo bem. Mas e se eu chamar uma rotina do sistema operacional com a instrução JAL? Bom, se eu chamar a rotina do sistema operacional com a instrução JAL, eu estou chamando o código do sistema operacional, mas o modo de operação continua sendo o modo usuário. E aí o sistema operacional, apesar de ele ter um código, né, que tem instruções, endereços que podem interagir com os periféricos, o processador não vai deixar, porque ele está no modo usuário. Então a gente, além de desviar o fluxo de execução para uma rotina do sistema operacional, a gente tem que chavear o sistema para que ele vá para o modo superusuário, de forma que o sistema operacional consiga fazer aquilo que a gente está pedindo para ele fazer. A forma de se fazer isso é com a instrução eCall, que gera uma interrupção, também é um tema que a gente vai discutir nas próximas videoaulas. Tá? Neste momento, o mais importante é você entender que para chamar a rotina do sistema operacional você tem que usar a instrução eCall. Bom,
Então vamos ver um exemplo aqui, tá? No Linux, como é que a gente faz escrita em arquivos? Um arquivo é uma abstração, né? É uma ideia de que você tem alguma coisa armazenada como uma sequência de bytes. Curiosamente, um arquivo não necessariamente ele tem que estar armazenado num disco, ou na rede, ou no arquivo flash, num pendrive, né? Uma memória flash. Tudo isso é abstraído para você, né? O programador, a única coisa que ele faz é o seguinte: abre um arquivo que tem esse nome, né? Então tá aqui, ó. A gente chama o sistema operacional, né, dizendo, olha, abre um arquivo que tem esse nome. Nesse caso aqui é o my_file.txt. E eu estou com essas flags, né? Escrita apenas, é para criar esse arquivo e é para truncar ele em zero. Tá? Então eu estou criando um arquivo novo que eu vou escrever alguma coisa nele aqui. O sistema operacional ele vai criar uma estrutura de dados lá dizendo, olha, esse arquivo agora está aberto, né? E ele vai retornar um identificador para essa estrutura de dados, que é um file descriptor. Basicamente um número inteiro. Tá? Então toda vez que você abre um arquivo, o sistema operacional ele cria uma estrutura na memória dizendo, olha, esse arquivo aqui está aberto e esse aqui é o identificador dele. E ele devolve para o programa esse identificador. Tudo que você for fazer com esse arquivo agora, você passa para ele esse identificador. Então aqui a gente está chamando a rotina write, onde eu estou passando para ele o identificador, né, o meu file descriptor, passando o endereço de um buffer de memória, que no caso é o endereço da variável, né, MSG, que aponta para myMessage, né, uma sequência de bytes na memória, e o valor 5. Tá? Então nesse caso aqui ele vai pegar e ele vai escrever o valor numérico, né, que está codificado com a tabela ASCII aqui, o caractere M, né, depois o Y, o espaço, o M e o E. Ele vai gravar esses 5 bytes nesse arquivo. Quem vai gravar na verdade é o sistema operacional. Né? O programa só está dizendo para o sistema operacional, olha, está aqui meu buffer, eu tenho informações na memória, né, pega essa sequência de 5 bytes e grava nesse arquivo que você abriu aí. E depois a gente está dizendo para ele, olha, fecha o arquivo. Tá? Como é que a gente faz esse linguagem de montagem? É muito simples. Para chamar o sistema operacional, a primeira coisa que a gente faz é botar os parâmetros, né? Então tá aqui, ó. O sistema operacional, a rotina write, ela espera um file descriptor, depois um endereço do buffer e depois o número de bytes que tem que ser escrito. Então a gente vai colocar o file descriptor em A0, depois a gente vai colocar um endereço, né, do buffer nosso que contém os dados que a gente quer escrever no registrador A1 e o número de bytes que a gente quer escrever no registrador A2. Por fim, a gente chama o sistema operacional com a instrução ecall, mas o sistema operacional tem várias rotinas, tem vários serviços que ele oferece. Como é que ele diferencia, né? Como é que ele sabe qual rotina que a gente está interessado? Ele inspeciona o número que está armazenado no registrador A7. Então, se a gente colocar o número 64 no A7, né, no Linux, né, para o RISC-V, ele vai entender que isso é a syscall write. Tá? Então, se eu quiser chamar a syscall write, basta colocar esse valor 64 em A7 e executar a instrução ecall. Bom, a gente pode implementar uma rotina, então write, né, para permitir que o código de alguém que é escrito em C chame o sistema operacional. Né? Então eu estou implementando a rotina write, que toma como parâmetro um descritor de arquivo que está em A0, um apontador para o buffer que está em A1, número de bytes a serem escritos que está em A2, e o retorno é o número de bytes que foi escrito pela write. Né? Essa rotina, então, a primeira coisa que eu faço, eu aloco um quadro de pilha, salvo meu endereço de retorno, e aí eu coloco o código 64 em A7, né, para dizer que é a write. E vocês perceberam que aqui eu não ajustei a 0, a 1 e a 2, é porque são os mesmos valores que já foram passados para a write em A0, A1 e A2. Né? Eu não preciso fazer move A0 para A0, A1 para A1 e A2 para A2. Tá? Os valores já estão nos registradores corretos, os parâmetros. Simplesmente chamo o sistema operacional, depois eu recupero o meu endereço de retorno, né, desaloco o meu quadro de pilha. Observem aqui que eu aloquei um quadro de pilha com 16 bytes, apesar de ter usado só 4 bytes. Né, eu fiz isso para preservar o apontador de pilha alinhado no endereço que é múltiplo de 16 bytes. Bom, rotina read, mesma coisa. Tá? Eu também recebo 3 parâmetros, A0, A1 e A2. A0 é o descritor do arquivo, A1 é o apontador para o buffer, né, que eu tenho, que eu quero que o sistema operacional coloque os dados lá, A2 é o número de bytes a ser lido, né, e o retorno é o número de bytes que foram lidos pelo sistema operacional, né, com a syscall read. Aloco o meu quadro de pilha, salvo RA, coloco o valor 63 em A7, que indica, né, que é o código usado pelo sistema operacional para
onde ele entende que a rotina que está sendo chamada, né, o serviço está sendo chamado a rotina read, e chamo o sistema operacional com eCall, depois eu recupero o valor de RA, desaloco o meu quadro e retorno. Bom, e com isso a gente conclui essa videoaula.